Provérbios 6 é aqui tem um versículo que me chamou a atenção. Ou melhor, gente, estou perdido aqui. Provérbios 16. 6 é o versículo, é 16, 6. 16, 6. Esse dia eu preguei isso aqui e me chamou muita atenção algumas coisas aqui, eu quis acrescentar. Acho que eu preguei no culto da quarta. O culto da quarta é muito limitado, rapidinho. Eu faço ele, então ficou as coisas que eu quis trazer aqui. 16, 6. É um versículo bem conhecido já. Você que é íntimo da Bíblia, você já deve conhecê-lo. Só quem não é tão íntimo que não conhece. Diz assim, 16, 6. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Então, olha só, pela misericórdia e pela verdade, a iniquidade é pecado, é perdoado. Então, nossos pecados são perdoados por Deus por duas coisas: pela misericórdia dele e pela verdade dele. E é isso que nós vamos entender. Isso é bom a gente entender, porque as pessoas acham que fazendo alguma coisa boa, tem até pessoas quando faz um ato de bondade, pratica um ato de bondade, ele diz assim, pelo menos eu apagou um pouco dos meus pecados. Tem outro que é no sofrimento, diz assim, eu estou pagando pelos meus pecados. Eu sofreu tanto, diz, eu já paguei pelos meus pecados. E a pessoa pode sofrer muito, mas se ela não foi perdoada dos seus pecados, não buscou perdão, então ela vai para o inferno do mesmo jeito. Não importa, com sofrimento ou sem sofrimento. Não é sofrimento que apaga pecado, não é nada que apaga o pecado, é a misericórdia de Deus e a verdade dele. A verdade, em João 17, Jesus orando pelos discípulos, ele disse, Pai, santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. Então a verdade aqui não é a verdade de um homem, não é a verdade de alguém, não é a verdade que alguém diz, eu sou dono da verdade. Pior que tem de gente agora dono da verdade. Um acusa o outro de mentira e diz que ele que tem a verdade. Não, a verdade, ela é a palavra de Deus. Jesus disse, a verdade é a tua palavra. Porque o mundo que eu digo, a humanidade sem a palavra de Deus está firmada em muitas mentiras, e são muitas. O mundo é cheio de conceitos que diz que você deve viver assim, que isso é bom para a sua vida, coisas que o mundo defende, que a humanidade defende, mas sem a palavra de Deus é mentira. Começa desde lá do início, quando o diabo chegou e falou para a mulher, olha, Deus disse para você não comer disso aqui, dessa fruta, um dia comer se morreria. Não morre não, aí é que você vai ficar inteligente, sabe, vai saber igual a Deus. Foi uma mentira que o homem perdeu ali tudo que Deus tinha colocado nas mãos dele. E daí a humanidade foi crescendo nessa mentira, e a maior mentira que a humanidade vive é que você pode olhar no que as pessoas criam. Deus tem a palavra dele. Na palavra de Deus está a benignidade dele, está toda a bondade dele, para nós desfrutarmos de uma vida abençoada. Mas o homem ou o mundo está sempre criando conceitos para mostrar que tem um conceito melhor para viver do que o de Deus. Tem uma ideia melhor do que a ideia de Deus.
para a humanidade. E você vê, está sempre o homem criando situações, criando coisas, criando, sei lá, ideologias para as pessoas. Não, viva assim, vamos viver dessa maneira que é melhor. E sempre a maneira deles é afastado de Deus. E pode ter certeza, sempre o resultado é o pior possível. O pior possível. Nós vemos, por exemplo, teve nações que pegaram determinadas ideologias, determinada ideia, colocaram em prática para viver aquilo, até dizendo assim, afasta daqui, eles falavam religião, mas afasta o evangelho, afasta tudo, porque nós temos um modo melhor que vai fazer uma sociedade justa, uma sociedade todo mundo bem. Meu irmão, só deu em derrota, fracasso, violência e tudo, e sempre será aquilo que os homens escolherem viver sem Deus, sempre só vai dar em tudo que não presta. Então, o mundo vive essa mentira, vive esse engano, querendo deixar de lado a verdade de Deus e querendo sempre estabelecer uma verdade dele, que na verdade é uma mentiraiada, e quem acredita vai pagar o alto preço. E por isso nós devemos estar firmados na palavra de Deus, firmados naquilo que Deus tem para nós. Então, o pecado, ele é perdoado pelo quê? Pela misericórdia e pela verdade. Vamos falar o que é a misericórdia de Deus para nós hoje. Israel, na sua época, talvez eles vissem a misericórdia de Deus como o ato de Deus tirar eles do Egito, da terra da escravidão. Mas para nós que estamos vendo agora a graça, a misericórdia de Deus é Cristo Jesus. Ali está o maior ato de misericórdia de Deus pela humanidade, porque Jesus morrendo na cruz do Calvário, por causa do meu pecado, do seu pecado, isso é a maior misericórdia que alguém poderia ter. Ele pagando o preço do pecado de toda a humanidade, ele sem ter nenhum pingo de culpa. Isso foi a misericórdia de Deus para perdoar os nossos pecados, para nos salvar. Por isso que não é à toa que diz que lá na cruz do Calvário ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e ele levou o nosso pecado, nos deixando purificados dos nossos pecados, perdoados dos nossos pecados e justificados, pronto para andar com Deus. Então essa é a misericórdia que perdoa pecado. Jesus morrendo na cruz do Calvário. Nós não tem como nós encontrarmos salvação em outro lugar, se não for numa fé viva, no entendimento, numa compreensão do que Cristo fez por nós, crermos nisso, entendermos e colocar nossa confiança de salvação tudo nisso aqui. Não adianta ficar correndo, tentando fazer coisas para mostrar para Deus que é bonzinho e que merece o céu. Não vai conseguir. O homem, na sua natureza pecaminosa, ficou completamente afastado de Deus. E só há essa misericórdia de Deus que nos traz de volta a Deus, que nos traz numa condição de habitarmos o céu, porque o céu não é um lugar de injusto, é um lugar de justo. E eu por mim mesmo, você por você mesmo, você não consegue ser justo. Você pode até conseguir na visão humana da sociedade pecadora, mas perante Deus não. Perante Deus só com a obra de Cristo, quando você crê. Por isso que a salvação, ela é de graça, mediante a fé. Porque por mais que você tenha recursos, por mais que você tenha dinheiro e você queira pagar para se limpar, se purificar, se tornar justo, você não consegue. Só há uma forma de você se tornar justo: crendo na misericórdia de Deus, que é Cristo morrendo na cruz do Calvário por mim e por você. Isso é a misericórdia que nos perdoa os nossos pecados. Então aqui, pela misericórdia, pela verdade, a iniquidade é perdoada. Errou, pecou,
Vamos dizer, você mesmo hoje, você sendo uma pessoa de Deus, você cometeu algo, você viu que você pecou, você errou. Você vai buscar o perdão daquilo. Você tem que lembrar da cruz. Você não pode lembrar de outra coisa. Você tem que lembrar da cruz. Jesus, meu Deus, eu estou aqui. Eu errei, eu pequei. Eu quero te pedir perdão. Eu te peço perdão com confiança que serei perdoado. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz por mim. É a causa que me faz acreditar no perdão de Deus para mim. A misericórdia dele, sacrificando o seu Filho Jesus para me salvar. E também pela verdade. Como eu já expliquei, a verdade é a palavra. Porque na palavra nós somos perdoados. Porque sem a verdade, que é a palavra, nós não vamos compreender a misericórdia. E se nós não entendermos a misericórdia, nós não vamos crer. Pois a fé, ela vem por ouvir, e ouvir pela palavra, quer dizer, por entender a palavra. Já que fé não é um segmento religioso. Fé é uma certeza. Uma certeza. E você não tem certeza de nada que você não tem conhecimento. Se eu não conheço uma coisa, se eu não sei de uma coisa, como eu tenho certeza? Por exemplo, tem coisas no meio da sociedade que todo mundo fala, todo mundo comenta, faz seu comentário, mas não com certeza. Alguns orgulhosamente dizem não, bate o pé e diz isso funciona assim mesmo, é dessa forma, mas não tem certeza. Vou pegar um exemplo, por exemplo, política. Quantas pessoas não discutem com política, não brigam com política? Futebol, quantas pessoas não dão sua opinião, principalmente aqueles corintianos doentes, dá sua opinião, mas pouco sabe dessas coisas. Não entende, não compreende, não é verdade? Até o povo, quando fala de futebol, brinca que o Brasil tem não sei quantos milhões de técnicos, que tem um jogo, todo mundo dá sua opinião no outro dia, todo mundo fala do time, mas pouco entende, só os caras que jogam, estão dentro, mexem com aquilo mesmo. Política, a mesma coisa. Eu não sei o que acontece em Brasília, não sei como funciona aquele trem lá. Eu tenho umas ideias pelas informações, mas não quer dizer que minhas ideias, eu não posso bater uma tese, eu estou certo do que eu penso sobre o que acontece lá. Porque eu não sei, eu não vivo lá dentro, eu não vivo mexendo com aquilo. Então eu não posso dizer, eu tenho certeza. Eu vi uma notícia sobre isso e isso. Eu não tenho certeza daquilo. Por que eu não tenho? Porque apenas ouvi dizer por alguém, mas eu não vi, não fui testemunha ocular. Então, para você ter certeza de algo, você precisa testemunhar, você precisa ver, você precisa compreender completamente daquilo, não é verdade? Nós, por exemplo, nós sabemos que existem direitos dentro das nossas leis, mas algumas delas nós não temos certeza se aquilo é daquele jeito, se é daquela forma. Tem coisas que a gente falamos assim, eu ouvi dizer, mas a gente não tem certeza, porque a gente não tem uma informação correta, completa. Já tem aquele camarada que estudou, tem toda a informação completa, porque ele já adquiriu o conhecimento pelas informações. O que eu quero chegar aqui, eu não quero falar de política, não quero falar de futebol, até brinquei com o futebol, até que o irmão está ali, mas eu não quero falar, não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer que a nossa fé em Deus, ela não é às cegas, ela não é sem compreensão. A fé, a própria Bíblia diz que a fé é uma certeza das coisas que se não veem, é uma certeza no invisível. Se você ficar só aqui, vai dar a entender que a fé é uma coisa assim, do nada. Ou como alguém já disse,
um salto no escuro. Não, não é um salto no escuro. A fé verdadeira, bíblica, e ela é a única, ela é uma fé por entendimento, com entendimento da palavra. Nós não podemos ver Deus, mas pela palavra dele, pelas informações que estão aqui na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, nós podemos adquirir essas informações e compreender sobre a sua existência. Não é à toa que quando Jesus ele ressuscitou e os discípulos estavam incrédulos da volta dele, Jesus reuniu eles e o que ele fez? Ele abriu o entendimento dos discípulos para entender as Escrituras, porque em outra parte das Escrituras Jesus tinha falado para o povo: vocês examinam as Escrituras e são elas que falam de mim. Então ele abriu o entendimento para que eles entendessem as Escrituras, que são aqui a Bíblia Sagrada, tudo que aqui está escrito, os profetas, estão escritos pelos profetas, foram escritos por Moisés. Ele disse para vocês entenderem, compreenderem e crerem através das Escrituras. A nossa fé não pode estar firmada em nada. Nossa fé não pode estar firmada numa religião, em uma pessoa que se diz muito usada por Deus. Não, nossa fé tem que estar firme nas Escrituras Sagradas, não pode estar fora dela. Através dela nós temos que buscar o entendimento, compreender as Escrituras. Essa é a verdade de Deus para nós. E aí nós vamos compreender quem é Deus, o que Ele tem para nós, à medida que nós nos dedicamos a isso e desejamos. Ele disse: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. O que é buscar a Deus? Buscar a Deus é buscar as informações acerca dele, na palavra dele, é buscar a comunhão com ele através da oração. Então tem duas coisas que não pode faltar na vida do cristão: meditar na palavra todos os dias e orar todos os dias, porque é isso que vai nos levar a uma compreensão da verdade de Deus. Para a gente entender isso melhor, João capítulo 8, versículo 32. Depois a gente volta para cá, deixa marcado. A gente vai voltar lá no finalzinho, que não vai ser tão longo. Eu creio que essa mensagem não será tão longa. João capítulo 8, versículo 32, bem conhecido aqui, né? Jesus estava pregando para os judeus, e à medida que ele pregou, muitas pessoas creram, muitos judeus creram na pregação dele. E olha o que ele diz para aqueles que creram. Essa palavra ele não disse para os incrédulos, não, ele disse para os que creram na mensagem. Eu vou pegar aqui o versículo 30, eu falei 32, mas eu vou pegar o versículo 30, porque fica mais claro o que aqui está escrito, o que ele está falando, né? Ele vinha falando dele, que o Pai o trouxe e pregou, que ele era a luz do mundo, fui explicando tudo, e quando ele termina de falar, muitos creram. Aí o versículo 30 diz assim, João 8,30, depois eu chego no 32. Falando ele estas coisas, muitos creram nele. Está vendo? Jesus estava pregando, estava ensinando, e quando ele terminou, muitos creram nele. Se você quer saber quais as coisas que ele falou, em casa você pode ler todo o capítulo 8, aí você vai entender o que ele estava falando. Aí diz assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Então veja bem que ele não está dizendo para qualquer um, ele está dizendo para aqueles que criam nele. Então, se nós estamos aqui também, como ele falou para os judeus, ele está falando conosco, se a gente estiver crendo. Ele diz, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então ele diz, olha, vocês que creram, se vocês permanecerem, então não basta crer. Tem gente que recebe a palavra, crê, mas logo
não dá atenção à palavra, não, eu tenho minha vida para viver, eu vou viver do jeito que eu penso, e deixa a palavra de lado, aquilo que ele aprendeu, que ele creu. Você chega com a palavra, prega para a pessoa, ela até diz, nossa, isso é uma verdade mesmo, interessante. Mas logo ela diz, não, mas tem tanta coisa a fazer, não tenho tempo para me envolver com isso não. Então esse aqui fica de lado. Jesus disse, vós que vê, se vocês permanecerem, permanecer quer dizer, você aprendeu, você creu, você entendeu, então permaneça nesse caminho, permaneça fazendo isso que você aprendeu na palavra, não muda seu jeito, não muda a sua maneira de viver. E ele disse, aí vocês serão meus discípulos. O que é ser um discípulo de Jesus? Uma pessoa pronta para aprender com ele. Isso quer dizer que ele está disposto a ensinar mais. Aquilo que a pessoa já aprendeu e creu, Jesus tem muito mais para nos ensinar. Por isso que a nossa vida, eu estou lendo um livro aí, e esse dia eu li uma frase interessante nesse livro, que o escritor fala. Ele fala o seguinte, que a santidade, a nossa caminhada com Deus, ele está falando de santidade, né? Ele diz, a santidade para o cristão, podemos usar aqui também a fé, ela é como a saúde que falou para o corpo, é como a saúde para o corpo. E ele disse, ela tem que progredir, Se não está progredindo essa caminhada com Deus, então alguma coisa está errada. Então nossa comunhão com Deus, ela tem que progredir. Nós temos que cada dia melhorar mais espiritualmente. Não é regredir ou ficar estacionado. Não. Ele não fala assim, ele fala, é como o crescimento. Isso, meu Deus, agora fugiu um pouco essa colocação, essa comparação. Acho que é o crescimento, né? Que ele falou. Ele disse assim, tem que progredir. Aí ele falou, é isso mesmo. A nossa santidade, a nossa comunhão com Deus tem que progredir como crescimento. Por exemplo, se uma criança, um ser humano, a criança, ele nasce, mas ele parar de crescer, algo está errado com ele, não é verdade? Ele tem que progredir, tem que crescer. A mesma coisa somos nós, espiritualmente. Nós temos que crescer. Se a gente estaciona, fica baixinho do tamanho da nossa fé, a caminhada de fé, então alguma coisa está errada. A cada dia nós temos que aprender mais. Então, por quê? Porque Jesus está disposto a nos ensinar. Ele quer ser nosso mestre, nos ensinando. O que é nos ensinar? Todos os dias nos fazer entender a palavra dele, nos fazer compreender e crescermos espiritualmente no entendimento. E quantas pessoas não dizem, eu estou tanto tempo na igreja, mas eu não entendo nada da Bíblia. Então alguma coisa está errada. Jesus não está conseguindo ser mestre daquela pessoa, porque Jesus é um bom mestre, ela está sendo discípulo. Então ele disse, se você entendeu a palavra, se você creu, então permaneça no ensinamento, permaneça dando atenção, permaneça obedecendo, que eu vou te ensinar mais. E ele diz, aí se verdadeiramente sereis meus discípulos. Então se tem discípulo verdadeiramente, então tem um que não é verdadeiro, né? É aquele que está de aparência só. E esse não chega a lugar nenhum. Aí diz assim, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecerá a verdade. A verdade é a palavra. Você vai conhecer a palavra de Deus de uma maneira verdadeiramente, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Agora, libertar de quê? O que essa palavra vai me libertar? Aí a pessoa pode perguntar, mas eu estou na igreja, eu ainda tenho um demônio para me libertar dele? Eu ainda estou carregando demônio para ser liberto?
Não. Jesus não está falando aqui de libertação de um demônio, de uma possessão demoníaca. Ele está falando libertar de quê? Daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que nos separa de Deus. O que é que nos separa de Deus? A nossa natureza humana, pecaminosa, o pecado. Porque depois que ele fez isso, eles questionaram. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Aí Jesus responde para ele, 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, aqui ficou bem claro que a verdade nos liberta de quê? Do pecado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará. Palavra de Jesus, hein, gente? Isso é usado politicamente. Isso aqui não é de político, não. Isso aqui é palavra de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará, irmãos, do maior inimigo nosso, que é o pecado. O nosso pecado. As nossas vontades pecaminosas. Se você se sente preso em alguma coisa, você sabe, isso aqui é pecado, mas essa vontade eu ainda estou preso. Só tem uma forma de você ser liberto: dando atenção à palavra, compreendendo a palavra, entendendo a palavra. A fé viva na palavra vai te libertar. Quando você entender, não, Jesus, ele já carregou sobre si. Nós não ensinamos que as pessoas devem crer que Jesus já levou a doença dela? Você que está na Igreja da Graça já conhece esse ensinamento, né? Que a pessoa crendo nisso, a doença que está nela vai ser destruída, porque Jesus já levou. Quantas pessoas já foram curadas por crer nessa palavra, nesse ensinamento que é bíblico e que o missionário tanto ensina? Eu lembro, por exemplo, de uma vez eu fui fazer uma visita na cidade de Guarulhos a uma pessoa, era até descendente de japonês, e a família me chamou para fazer a visita, e eles vieram me pegar na igreja de carro, e a senhora que pediu a visita, ela veio me pegar para orar por outra pessoa da família. E ela era uma senhora já bem velhinha. E ela falou para mim assim: olha, irmão, de quando eu vi o missionário pregando Isaías 53, que Jesus já levou nossas doenças, nossas enfermidades, ela disse: nunca mais eu fiquei doente. Ela disse: porque eu criei naquela palavra de tal maneira que eu assumi aquela bênção. Ela disse: na minha casa eu tinha uma farmácia, era remédio para tudo. Eu me automedicava. Um dia para dor de cabeça, outro dia para isso, para aquilo, dor no corpo, dor na asa. Ela disse: mas no dia que eu ouvi aquela palavra, ela disse assim: Jesus levou minhas enfermidades, e que eu, no nome de Jesus, eu poderia repreender, porque aquela doença não era minha, estava no meu corpo. Ela disse assim: eu orei, repreendi. Ela disse: daquele dia em diante eu não tomo mais um comprimido. Eu não tomo mais um comprimido. Ela disse: porque eu não tenho nada. Ela disse: até um resfriado, quando me chega, eu já repreendo, e logo estou em seguida, estou curada. Porque ela ouviu a palavra, viu o missionário pregando, ensinando Isaías 53, que diz que Jesus levou nossas doenças, nossas enfermidades, e pelas pisaduras dele foste sarado. Ela assumiu isso e ela não aceita mais doença. Creu nessa palavra, assumiu.
Então ela se livrou de todas as doenças, se livra, a doença vem, mas quando vem ela repreende e toma posse da bênção. Eu lembro também um caso de um irmão lá em Fortaleza, ele me contou, ele estava vindo para a igreja, antes da nossa igreja, acho que uns 50 a 100 metros, acho que não era nem tudo isso, 50 metros talvez, não sei, sou bom de medida, mas era bem, ele já estava praticamente chegando na igreja. Ele disse: pastor, me deu uma dor na perna, mas tão grande, que eu fiquei paralisado. Aí disse: veio à minha mente, vou ficar aqui encostado, esperando que alguém passe, algum conhecido, e mande chamar alguém lá na minha casa, que chama um carro para me pegar aqui, para voltar para casa, porque não dá para andar não com essa dor. Ele disse: mas na hora me veio na mente, eu lembrei, não, espera aí, Jesus já levou minha doença, pelas feridas dele eu fui curado, e ele me deu poder para no nome dele repreender. E ele disse: eu olhei assim para minha perna, e eu falei assim: minha perna fica curada, diabo, você pega essa doença, ela é sua, eu não tenho dor nenhuma, eu estou curado, porque Jesus já levou minha doença, em nome de Jesus, sai do meu corpo. Ele disse: foi assim, instantâneo, na hora. Ele disse: fui para o culto, adorei a Deus, voltei para casa, acabou, não tem mais dor. Ele tomou posse dessa palavra, pelas feridas de Jesus fui curado. Ele levou nossas doenças, mas no mesmo versículo que diz que ele levou nossas doenças, também diz primeiramente que levou os nossos pecados. Então, se um pecado ainda tem uma tentação em nos dominar, e às vezes a pessoa está na igreja, o cristão, mas ainda tem um pecado ali dominando, vez por outra ele está caindo, ele tem que entender pela palavra: não, Jesus já levou esse pecado, eu vou repreender isso todas as vezes que vier essa tentação, vou assumir meu lugar em Cristo e vou viver livre disso, porque Jesus já levou meu pecado, então não sou mais escravo desse pecado. Por isso ele disse: conhecerei a verdade, ela vos libertará. Libertará de quê? Ele disse: nós somos livres, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse: vai livrar do pecado que está em vocês. Vocês são filhos da promessa, mas no entanto muitos de vocês andam obedecendo o pecado e são servos do pecado, não de Deus. Aí Jesus disse assim: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando foi que Jesus nos libertou? Quando manifestou a misericórdia de Deus lá na cruz do Calvário, ele morrendo por nós. Ele nos libertou dos nossos pecados, das nossas doenças, das nossas dores, das nossas enfermidades e todo sofrimento. Ali ele nos libertou do nosso pecado, ele nos libertou do fogo do inferno. Ele nos libertou. Agora nós temos que viver essa liberdade de filhos de Deus, de filhos de Deus. Aí ele diz: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar, porque a minha palavra não entra em vós. Quer dizer, vocês são filhos, de Abraão, vocês são filhos da promessa, são descendência de Abraão, mas a minha palavra não entra em vós, e a minha palavra é a verdade que vai libertar vocês do pecado que vocês estão escravizados, das vontades que escravizam vocês. Aí depois eles questionam Jesus. Ele diz: não, nosso pai é Abraão. E Jesus até chega a falar bem duro com eles, diz assim: olha, pai de vocês está sendo o diabo, e vocês querem satisfazer a vontade. Mas eu vou parar nesse ponto aqui. Conhecereis a verdade. A verdade é a palavra. Então, por isso que o pecado, a iniquidade é perdoada pela palavra, que é a verdade, e pela misericórdia. A palavra faz o quê? A palavra nos abre o entendimento. A palavra nos faz compreender. Compreender o quê? O que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O que Ele fez por nós. Só para a gente entender melhor, bem conhecido, o que Cristo fez por nós.
Ninguém descreve melhor isso do que o próprio Isaías 53, que fala do sofrimento do Messias. Abre lá. Todo mundo conhece isso, eu acabei de citar aqui, Isaías 53. Versículo 4. Diz assim, 53, 4. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente, Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades. Isso é uma coisa boa da gente lembrar, irmãos. Santa Ceia. Santa Ceia é dia da gente lembrar o que Cristo fez por nós. E às vezes a pessoa está carregando doença porque não está dando atenção, não está lembrando o que Cristo fez por ela. E não lembrando, não está crendo que Jesus já curou ela. Ele levou nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si tudo que causa dor. A humanidade é cheia de dores. Para onde você se vira tem gente chorando uma dor. Uns choram a dor do abandono, se sente abandonado. Outro a dor que as coisas não andam bem. Outro dor de uma doença mesmo no corpo, às vezes na alma. Enfim, isso que a gente vê de gente reclamando. E Ele levou nossas dores, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Então Jesus, Ele foi moído, ferido, sacrificado na cruz. Por causa de quê? Das nossas transgressões. Então, dentro da palavra eu compreendo isso. Eu compreendo a misericórdia de Deus. Jesus sofreu pelo meu pecado, para que hoje eu não vivesse mais debaixo do pecado. Ele me libertou. Ele me perdoou ali. Então, por essa misericórdia, o pecado é perdoado, pelo esse ato que Ele fez. Isso aqui é a misericórdia de Deus por nós. Então Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Olha aqui a misericórdia. Todo mundo desviado, não tinha um só que poderia bater no peito e dizer: eu sou certinho, eu ando certo. A pessoa orgulhosamente pode até falar isso, cheio de orgulho, dizer: não, eu sou uma pessoa correta, eu ando certinho, não faço nada errado. Se ela se olhar pela luz da palavra de Deus, ela vai ver que tem muitos erros nela, tem muitas falhas nela, tem muita coisa. Eu vejo uma coisa: só existe um caminho que leva ao céu, Jesus é o único. Agora, para o inferno tem vários, e se a pessoa não pega um, acaba pegando outro, sem Deus, sem a direção de Deus, sem a palavra de Deus. Toda pessoa que está andando sem a palavra de Deus, pode ter certeza que ela está andando num caminho que vai levar ela ao inferno, se ela não se voltar para a palavra, que é o único caminho que leva a Deus. Coitada dela. São muitos caminhos para levar o homem para o inferno, e um só para levar ao céu. Por isso nós temos que acertar esse só e andar nele. Esse só é Jesus, seus ensinamentos, sua palavra, o que Ele fez por nós. É a questão do crer e do obedecer.
Então ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então o castigo ele sofreu. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Entenda bem, a Bíblia diz que cada um de nós nos desviava pelos nossos caminhos. Então a gente andava nos nossos caminhos, no nosso parecer. Caminho aqui representa o que? As nossas decisões, o nosso parecer, o que nós achamos certo, o que nós defendemos como certo. Eu me conduzo dessa forma na vida, eu ando dessa forma. E todos nós temos os nossos caminhos. E andávamos por eles. Andávamos pelaquilo que achávamos certo, que defendíamos como certo. Só que aquilo que nós achávamos certo, que nós defendíamos como certo, nos leva ao inferno, não nos leva a Deus. Porque só um caminho nos leva a Deus. E esse caminho é Jesus, é o que ele trouxe de ensinamento. A gente estava assim, todos se desviando, cada um no seu caminho. Sabe que aquela frase que diz assim, como que se diz? Cada cabeça, o mundo, né? Cada cabeça tem cada cabeça tem sua direção. Cada pessoa, né? Até junta assim no meio da família, uma mãe, um pai tem muitos filhos, diz assim: cada filho tem sua cabeça, seu jeito de pensar, é diferente. É verdade. Então quer dizer, cada pessoa tem seu caminho, tem sua própria direção. Só que esse caminho não vai levar a Deus. Esse caminho não vai levar à salvação. Só tem um caminho que nos leva à salvação. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que renunciar e pegar o único caminho, que é Jesus, o seu ensinamento. Isso o mundo orgulhoso jamais vai querer, jamais vai admitir. Porque nós já temos nosso jeito, nós temos nossa maneira de ser. Você vê que o mundo está sempre criando coisas, como nós temos aí o tal do humanismo, parece muito bonito, mas é sempre coisas de homem e sempre escravizado ao pecado, porque tudo o que é do homem sem Deus está escravizado ao pecado. Então andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então o mundo andando nos seus caminhos, pecando, errando, fazendo coisas erradas. Aí Deus diz: filho, desce lá na terra, se humilha, nasce como ser humano. Ele era Deus, deixou sua glória em Deus, e nasce aqui como qualquer ser humano comum. Como ser humano você vai padecer feio, vai ser numa cruz. Não que você tenha culpa, não que você mereça, mas pela culpa de todos os pecadores, que era toda a humanidade. E Jesus tomou o nosso lugar e sofreu pelas nossas iniquidades, fazendo o quê? Que naquele ato dele, que era a misericórdia de Deus para conosco, as nossas iniquidades fossem perdoadas. O perdão foi a lei. E nós alcançamos quando cremos isso. Ela se manifesta na nossa vida quando nós cremos que nossa salvação, quer dizer, o perdão dos nossos pecados está ali no que ele foi. Versículo 7: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado a matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Ele sofreu, foi atingido. Versículo 8: da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi atingido. A transgressão de todos nós.
Então aqui nós vemos, nosso pecado foi perdoado. Nosso pecado foi perdoado pela verdade de Deus, que nos abre o entendimento, nos faz crer, quando nós compreendemos a palavra, e pela misericórdia que foi o ato da cruz. Pela palavra você toma conhecimento e crê. Crê em quê? No que já foi feito por você, lá na cruz do Calvário. Isso é misericórdia de Deus, Cristo morrendo na cruz por nós. Agora tem outra coisa, voltando a Provérbios 16, 6, tem outra coisa aqui que completa esse perdão, essa salvação. Pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada. Só que o meu pecado foi perdoado lá na cruz do Calvário. Pela palavra eu compreendi que eu fui perdoado. Então eu cheguei à salvação. Eu cheguei agora aos pés de Jesus. Recebi a palavra dele. Mas aí tem uma coisa. A minha natureza pecaminosa vai querer me afastar dessa salvação que já foi feita por mim. Vai querer me levar, apesar de eu compreender tudo que Jesus fez por mim, mas eu andar no pecado e perder, jogar fora, ignorar o que Jesus fez por mim e não desfrutar dessa salvação, não desfrutar desse perdão dos meus pecados, continuar pecando. O que é necessário para que eu não despreze a salvação que já me foi dada. Na sequência do versículo nos ensina, diz assim: e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Então eu preciso agora que o meu coração esteja inclinado ao temor do Senhor, que é o temor que vai me fazer me desviar do pecado. Porque não adianta de nada eu apenas crer, ou eu saber, ter toda a compreensão do que é pecado e crer que Jesus levou meu pecado, mas eu continuar pecando. Não vai adiantar nada. Então eu vou continuar perdido, porque eu vou continuar andando no caminho do erro, no caminho do pecado. Por isso que Jesus falou lá: vocês creram, então permaneça. Permaneça o quê? Permaneça nesse ensinamento, nesse ensino, permaneça andando nisso aqui. Só que aí a minha natureza humana, ela não morreu dentro de mim. Ela vai querer me levar para o mundo do pecado. Então o que pode parar ela? O temor ao Senhor. Se eu tiver temor a Deus, o meu coração tiver esse temor, ele é um trabalho em conjunto com o próprio Deus, com o Espírito Santo. Uma parte é a minha parte, que eu tenho que me esforçar para não ceder a vontades que vêm, mas sozinho eu não vou conseguir não. Eu preciso também pedir ajuda. O Espírito Santo me ajuda, me dá força aqui, me dá força. Por isso que Jesus disse: orai. Ele disse assim: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Tenha vida de oração, de comunhão, para que o Espírito Santo venha te fortalecer para você não entrar, ser dominado por ela. Então o temor vai nos levar a nos desviar. O temor é o que? A compreensão do dano que vai causar, o que o pecado vai causar na minha vida. Aí eu tenho aquele temor: não posso, não, estou com muita vontade de agir nisso aqui. E meus anseios carnais, naturais estão à flor da pele para me fazer assim, para me agir assim. Mas espera aí, a palavra de Deus condena isso. Condena isso. Não vou agir assim, não vou fazer assim. Por quê? A vontade é de fazer, mas o meu temor a Deus vai impedir. Então o temor faz com que você se desvie do pecado, para que você não caia
naquilo que Satanás caiu, né? Mesmo sabendo de toda a verdade e crendo no poder de Deus, ele se rebelou e sofreu dano. Como o Tiago fala, que o diabo, ele crê, mas estremece. E se assemelha a ele, o homem, quando entende a palavra, crê, mas não obedece. Quer dizer, não se desvia. Então nós precisamos entender que pela obra de Cristo, a misericórdia de Deus, nós fomos perdoados. E vamos entender isso através da palavra, da verdade dele, que vai nos mostrar isso, nos esclarecer. E depois de crer nisso, nós precisamos, para permanecer andando com ele, nós precisamos do temor no nosso coração, temor a Deus. Aí sim, por isso que o salmista ele fez uma oração e ele diz assim: Deus, inclina o meu coração ao temor do teu santo nome. Quero ter, para mim não me inclinar ao pecado. Amém, Jesus? Então, ficamos com essa